Gente, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso pediu ao Tribunal de Contas da União que apure as práticas que elevam os custos do crédito rural e exercem a competitividade do setor, atrapalham, na verdade, né, a competitividade do setor agropecuário. Os bancos estariam obrigando produtores a gastar mais para conseguirem a liberação de um crédito maior, a chamada venda casada. Você só tem dinheiro se você comprar um produto assim do banco, compreende? O consultor de agronegócios e nosso colunista aqui, o Celso Ricardo, comenta sobre esse assunto, certamente vai dar uma pancada, né, o Celso? Bom dia! Bom dia, Valtero. Bom dia, Carol. Cadê a Burduna? Onde é que está? Olha, eu vou dizer para vocês assim, nós, como temos também, né, dentro da família a produção agrícola, nós sabemos o quanto é oneroso esses serviços cobrados pelos bancos, né? São situações que encarecem demais esse crédito, né, esse acesso ao crédito, e isso faz uma diferença muito grande, que causa problema assim, para o produtor, para a produção e também para a sociedade. E a gente vê que falta essa informação para a sociedade porque criam uma ideia de que o produtor é quem mais ganha. E na realidade não é assim que funciona, né? Nós temos inúmeros problemas e os produtores que não vão se adequando, não aceitam essa situação, acabam tendo muita dificuldade para ter acesso ao crédito. E isso já é de muito tempo, tá? Isso não aconteceu agora, nós temos esse problema com os bancos há muito tempo. Ou nós aceitamos o que eles impõem, porque os bancos não têm limites, né? Eles não passam por nenhuma auditoria, eles podem impor o que querem, e o produtor, que tem na atividade agrícola ou pecuária, né, o seu sustento, tem que se submeter. E aí os juros sobem e sobem muito, nada a ver com aquelas juros, né, e condições que os governos colocam para todo mundo, que parece que é mil maravilhas. Então, os bancos impõem com força juros e condições que, se o produtor não se adequar, ele não vai ter acesso. A realidade é essa. Ô Celso, e o que o produtor pode fazer? Qual que é a orientação? Ele pode recusar, por exemplo? Carol, a situação ela é muito simples. Ou a gente aceita, ou o produtor aceita, ou as dificuldades para acesso ao crédito vão crescer e crescer muito, né? Se nós pegarmos recentemente, e aí nós temos que fazer uma análise, né, para começar num ponto tipo PDCA e terminar no outro. Nós vimos a própria AproSoja, há uns meses atrás, falando sobre a dificuldade que eles, bancos, estavam criando na época, mediante a legislação ambiental, nós até comentamos aqui, né, o difícil acesso ao crédito. Aquela foi uma situação que partiu de um princípio, de uma exigência que nem o próprio governo sabia como exigir. Aí o Haddad estava falando que o dinheiro estava sobrando, que não tinha problema, e nós fomos ver que, na realidade, não tinha dinheiro, mas os bancos criaram esse empecilho. Essa outra situação é igual. Eles criam esses cenários e o produtor, infelizmente, não tem para onde correr. É muito difícil uma questão jurídica, porque os bancos têm muita força, têm muito poder, governos trabalham em prol dessa legislação que protege os bancos. E essa situação poderia, sim, ser administrada pelo governo, quando ele fala, né, como o próprio presidente falou recentemente, e de forma aberta, de um boicote da população, né, para os produtos que estivessem caros. O governo poderia agir com relação a essa situação para tentar, de alguma forma, apresentar proposta e baratear esses custos, né, ou acabar com essas taxas administrativas, né, custos com relação à renovação de trabalhos, né, de projetos. O governo poderia interagir para reduzir esse custo e nós, consumidores, termos, né, condições de comprar um alimento mais barato na gôndola dos mercados. Tudo incide de forma negativa para que o preço dos alimentos estejam no patamar que estão. Celso, mas olha só, nessa história toda, tem bancos oficiais, que é o Banco do Brasil, que é quem fornece crédito para o produtor, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, enfim. Não é mais... Parece que a ação aí é para acionar o TCU, o Tribunal de Contas. Então, assim, os bancos, tudo bem, banco privado a gente vai correr atrás, vai cobrar, vai, enfim... Agora, os bancos oficiais, não era para dar o exemplo? Valteno, a gente sabe que a lógica seria essa, né? Mas se nós pegarmos bancos privados, cooperativas, né, todos eles têm. Nós, né, pessoas físicas, se nós formos buscar, por exemplo, uma linha de crédito no banco, ele por si só, ele já oferece para a gente, de uma maneira muito
né, de uma imposição muito grande de alguns serviços. E eles deixam abertamente, olha, né, com aquele texto muito bonito, aquela oratória bonita, isso vai te facilitar o acesso. Então, bancos, de uma maneira geral, as instituições financeiras no Brasil, elas trabalham de forma muito à vontade. Ninguém fiscaliza, ninguém cobra um posicionamento diferente, todo mundo apresenta propostas, e até ouvi o próprio presidente da Frente Parlamentar falando, e a gente vê que todo mundo trabalha nesse agro de Brasília, nesse agro dos gabinetes, que tudo é muito perfeito, tem dinheiro à vontade, a água está geladinha, a temperatura, o ar-condicionado regula, mostrando que esse agro está tudo muito bem. Mas se nós formos botar o pé para fora, a gente vai ver que esses são alguns exemplos que nós temos de situações que criam muita dificuldade para o produtor. Então, se nós pegarmos os bancos oficiais, se nós pegarmos até as próprias indústrias, que eu não sei se isso é liberado realmente de maneira oficial, mas tem indústrias do meio do agro que estão financiando os produtores que estão endividados, que não têm acesso ao crédito. E aí eles podem impor inúmeras situações. E isso acontece em bancos oficiais e em cooperativas também. A questão crédito rural, a partir desse agro maravilhoso que todo mundo criou, essas instituições financeiras estão trabalhando de forma abusiva e, o pior de tudo, trabalhando à vontade. Se você tem exemplos aí de venda casada para passar aqui para a gente, de alguma situação? Olha, nós temos as questões ligadas a tarifas administrativas que eles cobram, né, entra um percentual. Nós temos os custos com análise das operações, que eles cobram um percentual, né, sem uma definição, sem uma regra básica, uma regra que determine um percentual em cima do valor do crédito, né, de uma maneira moderada. E tem a taxa para prorrogação de operações. Então, assim, esses três exemplos incidem diretamente sobre o crédito. E essas questões também de seguro que eles cobram, eles deixam bem claro para a gente. A gente leva a proposta, leva o projeto, olha, tá, o valor está definido, mas se vocês tiverem aceitarem essas formas, essas maneiras, o crédito é liberado mais rápido. E aí a gente entende na prática que quando não aceitamos esse tipo de venda casada, né, que é o crédito mais esses serviços bancários, tudo fica mais difícil e mais demorado, e a gente sabe que o tempo, né, a partir do preparo da terra e as condições climáticas, que hoje são desfavoráveis, elas não perdoam, e aí o problema acontece de forma muito mais grave, que é a questão do endividamento que a gente está vendo. Celso, e a gente queria que você comentasse também essa notícia de agora, que por conta das chuvas excessivas e secas intensas, o endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul chega a quase, olha só isso, 28 bilhões e meio de reais. O alerta foi feito pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. O que você poderia falar sobre isso, hein? Valteno, a FETAG fez esse pronunciamento numa situação que nós viemos defendendo, né, viemos alertando, na realidade, desde 2019. As questões climáticas, as alterações climáticas, elas vieram para ficar. E eu acho que, pelo que nós viemos acompanhando ao longo dos anos, elas tendem a piorar. E aí isso não mede se é para pequeno, médio ou grande produtor. A gente sabe que no Brasil existe um distanciamento muito grande, por exemplo, do Ministério da Agricultura e da Conab com o produtor rural brasileiro. E essas dificuldades que nós estamos vivendo no campo têm ocasionado essa situação que a FETAG vem se pronunciando, né, que dificulta muito o acesso ao crédito, preocupa muito a questão produtiva e futuramente nós vamos esbarrar naquela mesma situação, né, oferta de alimentos e os preços. Quanto menor for a produção, a gente sabe que os preços para o consumidor sobem, mas em contrapartida para o produtor é muito difícil essa situação. Então, nós temos também a FECOAGRO, né, que é a Federação das Cooperativas de Agropecuárias aqui no Rio Grande do Sul, juntamente com o Banco Central, que estão, de uma certa forma, não atendendo ou vivenciando essa nova mudança do Proagro, que está dificultando muito o acesso desse produtor, e propostas com relação ao clima, né, e aí vem as políticas públicas que nós não temos. Se nós pararmos para pensar, todas as que surgiram nos últimos tempos são muito burocráticas, são muito difíceis de ser colocadas em prática, e aí que eu vejo que essa aproximação com o campo, ela precisa acontecer muito rápido, porque os problemas do clima vão acontecer, vão afetar a produção, e essa produção pautada nessa linha de crédito tão cara que nós temos, que pede que cada metro de campo, metro quadrado, seja aproveitado e produtivo,
Esse clima muito bagunçado que nós estamos vivendo afeta diretamente a produção. Afetando a produção, nós temos problema direto, né, sobre a questão do endividamento do produtor rural. É muito complicado, mas nós precisamos urgentemente que Brasília, Ministério da Agricultura principalmente, apresente propostas junto com os estados para que esse problema seja resolvido. E aí nós entramos nas situações do endividamento, né? Por exemplo, a prorrogação do crédito rural. Quando fala-se em prorrogação no Brasil de crédito, pode apostar que é problema. Prorrogação sobre uma operação que vai incidir o mesmo problema com uma margem de lucro pequena, só tende a aumentar o endividamento. Então temos que sentar de uma maneira simples e objetiva e apresentar propostas para que esse produtor não venha se endividar ainda mais. Isso sem contar com as taxas de juros, né, que estão lá pelas alturas. Então a gente pensa que às vezes negociar a dívida pode ser bom, mas para o produtor rural acaba sendo uma armadilha. Isso sem contar, você não falou aí do seguro rural também, que é uma coisa que o governo poderia até gastar menos dinheiro se desse mais recursos para o seguro rural. Mas parece que isso não entra na cabeça dos que comandam a economia. Ô Celso, obrigado pela sua participação. Semana que vem, certamente você vai estar aqui para comentar sobre o tema que está lá no Supremo, que está decidindo a questão do marco temporal. Vai ter votação lá daquelas conciliações, a coisa está caminhando. Vamos ver onde é que vai descambar. Obrigado, viu? Boa... Hoje é que dia? Quarta, né, Carol? É. Não pode falar boa semana nem bom fim de semana. Bom meio de semana. Bom meio de semana, é. Muito obrigado. Com certeza, quarta-feira estaremos por aqui novamente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, Celso.